todos quase falaram a mesma coisa, trazendo para esse compromisso, né, que a plantação, ela traz colheita. Amém? Tudo que o homem semear, a Bíblia diz, ele vai colher. E precisamos ter o cuidado para que essas colheitas, elas não sejam desastrosas, de forma que não venhamos ter mais contentamento ou satisfação para o resto das nossas vidas por aquilo que foi comprometido. Você está comigo? Então a Bíblia diz que devemos examinar a nós mesmos, né? Falando sobre o participar da ceia, porque é uma comemoração do corpo de Cristo. Ele não diz, quando você, pois quem come e bebe sem discernir o pão, não é o pão que ele está dizendo. Às vezes as pessoas ficam pegadas naquele pedaço de pão, olhando e discernindo aquele pedacinho de pão. Não, é o corpo. Você está comigo? Não diz discernir o pão, diz discernir o corpo. Porque aquele pão representa o corpo. E muitas vezes zelamos o pão e pisamos no pé do irmão que está do lado. Pegamos no pão com o maior zelo, não deixamos não cair a poeirinha, porque alguns dizem que é pecado. Amém? Mas não nos importamos com o corpo. E a Bíblia diz claro aqui, não é uma mensagem boa. Graças a Deus não dá nem para você dançar, já é apertado mesmo de propósito, porque não vai ter dança com esse tipo de mensagem. Você está comigo? Fala de juízo, porque o que come sem discernir, come e bebe juízo para si. Aí ele diz, a razão de ter fracos, doentes e não poucos que dormem, é porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então você percebe que um não julgamento da tua parte traz um julgamento para você. Você está comigo? Um não julgamento da sua parte traz um julgamento para você. Aquela situação não passa desapercebida. Eu não sei quanto a você, amado, mas nós temos apostado muito na misericórdia de Deus. E eu posso te dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu vou te dizer, a maioria de nós estamos de pé aqui por causa da misericórdia do Senhor. Não é muito pelo que temos feito, não. É a misericórdia do Senhor que está nos sustentando em pé. É a misericórdia do Senhor que está nos sustentando no ministério. É a misericórdia do Senhor que está nos sustentando com saúde. Mas a Bíblia também diz, eu não vou contender para sempre. Então nós percebemos que a longanimidade de Deus, ela não tem fim nele. Mas nós podemos cruzar o limite dessa espera de Deus. Você está comigo, irmãos? Temos exemplos na Bíblia. Temos exemplos no Velho Testamento, e muitas vezes nós ignoramos porque é o tempo da lei, mas temos exemplos fortes no Novo Testamento. De pessoas que abusaram da longanimidade e cruzaram essa linha e começaram a lidar com o juízo em diversas áreas. Que palavra de Clícia, não citei aqui, nós tivemos Clícia trazendo um conselho da parte de Deus, que nos oferece ferramentas, né, para uma ajuda, remédios, uma vacina para alguns. Tudo faz parte, viu, irmãos? São os efeitos. É uma mensagem um pouco assim, falando de juízo, tem que ter tudo isso. Aumenta o temor, né? Isso é uma mensagem em 3D. Aleluia. Usa os seus óculos e você vai ver melhor. Aleluia. Estão comigo? Vacina para alguns, mas eu fico com cuidado, como Paulo disse, que para alguns não tenha mais como essa vacina reverter o processo. Você está comigo? Tem pessoas faltando nessa conferência aqui, que estava na outra, e não estão porque estão em disciplina. Ou seja, mesmo tendo apresentado, né, situações, testemunhos, o posicionamento do ministério, não impediu de pessoas caírem. Isso mesmo. Você está comigo? Então esse negócio, amados, o problema só
esse medo, essa emoção, esse temor aparente, que parece que as circunstâncias trazem, não é suficiente para te manter firme, não. Só a palavra e a unção têm a capacidade de manter você firme. Se você não fizer por você mesmo aquilo que a palavra nos dá como meios, como ferramentas, você não vai ser fortalecido. Você vai voltar com aquela dedicação. Vou ter cuidado para não cair. Mas só ter cuidado para não cair não é suficiente. Se você não se fortalecer ou fizer uso das armas de Deus. Porque eu posso usar aquela expressão que Josué e Caleb usou como motivo para avançar. Ele disse: se o Senhor se agradar de nós, nenhum desses inimigos citados é problema. Então eu posso te dizer, todas essas circunstâncias que parecem ser um grande gigante, eu digo, não representa nada, se a nossa vida estiver agradando a Deus. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amados. Nós estamos na vantagem. Crentes que estão com medo desses inimigos, desses tempos difíceis que a Bíblia apresenta, é porque não está usando o potencial que tem na vida de Deus. Porque se utilizar, não representa nenhuma ameaça. Você está comigo? Não representa nenhuma ameaça. Maior é aquele que está do nosso lado do que aquele que está no mundo. Maior é o poder da santidade do que o poder do pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sempre deixando claro que há uma vantagem. Agora, não é só por um ato de Deus. Você está comigo? Não é só por um ato de Deus. Eu estava pensando, vendo quantas coisas maravilhosas Deus tem levantado. Dilson Lira, mas ele não fica triste, chama ele de Dinho, não é um tratamento carinhoso. Dinho falando, de novos ministros que estão se levantando com um potencial, que é bíblico. Se levantando com uma capacidade, uma sensibilidade. E eu lembrava, porque eu li, me dediquei um pouco na leitura nesses pontos, que a gente não seja reprovado como aquela geração que saiu do Egito e não foi apta para entrar na plenitude da salvação de Deus. Precisou perecer no deserto e somente os filhos conseguiram chegar na plenitude. E daquela multidão, só Josué e Caleb foram qualificados, aprovados plenamente. Até mesmo o líder principal, Moisés, se perdeu em algumas coisas, não podendo participar da plenitude do propósito. E eu fico com cuidado, amados, se não estamos acostumados e com outro tipo de religiosidade, porque às vezes olhamos para os tradicionais e nos julgamos melhores porque conhecemos a linha gospel, a modernidade, uma linha moderna, e é verdade até esse ponto, mas essa modernidade, essa revelação pode se tornar tradição também. Você está comigo? Sem poder, letra, conhecimento, conhece os princípios, sabe como fé vem, sabe como sai. Você está comigo? Mas não tem a vivência, não tem a prática, porque os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas está sufocando a palavra, a força da palavra, o comando da palavra. A palavra diz: faça. O mundo, através das distrações, diz: não faça. E o que está prevalecendo é o não faça. Agora eu te pergunto, vamos viver assim e ter a paciência de um Deus velhinho? Eu às vezes conto, eu sou o filho caçula de 11. Quando eu nasci, meu pai já era velho, já tinha uma idade avançada. E se conta a história, os meus filhos contam, os meus irmãos contam, que meu pai era muito severo. Todos apanharam. Eu não apanhei. Você está comigo? Eu não apanhei. Eu não conheço um pai com essa força, porque meu pai, quando eu tomei porte de adolescente, já era velho. Não tinha tanto pulso mais, não tinha tanta força mais. E às vezes nós pensamos que o tempo da graça é Deus gagá. Amém? Que não tem mais tanta força, que tudo pode. Agora está tratando como vovô com os netinhos.
Não, amados, Deus é o mesmo, Deus não muda, o zelo dele permanece. A única coisa que mudou foram as condições, que só nos dá mais responsabilidade. Porque quando Jesus começou a falar sobre essa mudança, ele disse: o que diz a lei? E a lei dizia, ele dizia: agora eu digo mais forte. Você está comigo? Por quê? Na lei eles não eram nascidos de novo. Na lei eles não tinham a natureza de Deus. Na lei eles não podiam acertar 100%. Mas a Bíblia fala que agora somos uma nova criatura, criados segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade que procede da verdade. Deus sabe o que Ele colocou em mim e em você. Você está comigo? Derramou em nossos corações o seu amor, nos deu uma medida de fé. Deus sabe que te deixou equipado. Não tem justificativa para desvio de comportamento. E eu vou te dizer uma coisa, amados. Existe alguns níveis, possamos dizer assim, pelo menos foi essa compreensão que eu consegui absorver para comunicar, para ver se você entende assim. Existem falhas por falta de conhecimento. Essas falhas levam você a perecer, traz consequências, porque por falta de conhecimento o povo perece. Mas vou te dizer, essas falhas não trazem juízo. Amém. É isso mesmo. Você está comigo? Essas falhas não trazem juízo. Então eu posso te dizer, Moisés, quando ele entendeu que era por intermédio dele que Deus ia livrar o povo, e foi e entrou no chamado antes do tempo, entrou sem estrutura, e não deu certo, não funcionou, agiu com imaturidade e teve que fugir por um tempo, eu considero isso uma falha por falta de conhecimento. Trouxe consequência? Trouxe. Atrasou um pouco? Acredito que sim, mas não comprometeu o futuro do chamado dele. Você está comigo? Mas quando Deus disse para ele, fale a rocha, e ele já se achou autônomo de Deus, ao ponto de Deus dizer uma coisa e ele se achar no direito de fazer outra, aqui não é um pecado apenas por falta de conhecimento, aqui é transgressão. E transgressão traz juízo. Você está comigo? E quando Deus foi citar, por que você não entra na terra? Porque foste rebelde naquele dia. Rebelião. E não é só a parte submissa que se rebela, não. As autoridades também se rebelam. Você está comigo? Ele disse, porque você foi rebelde naquele dia, nas águas, em não me santificar diante do povo. Ou seja, naquela ocasião, Deus queria ser reconhecido, né, como um Deus favorável, um Deus abençoador, porque mesmo o povo errando, Deus estava abençoando. Era essa a intenção da mensagem de Deus. Olha como é fino, amados, melindrosa a posição que nós ocupamos como líderes, como pastores. É por isso que a Bíblia diz, muitos de vocês não procurem ser mestres, porque havemos de prestar conta num nível de juízo maior. Você está comigo? Então Deus queria ser santificado. Era mais ou menos assim que era para acontecer. O povo lá tudo murmurando, reclamando e pensando, Deus está com raiva. E Moisés chegar demonstrando o amor de Deus, dizendo, rocha, conceda água ao povo. Era assim que Deus queria. Mas quando Deus deu essa instrução, Moisés se achou no direito de dizer, esse povo não merece mensagem boa não. Você está comigo? E foi lá e bateu e disse, rebeldes, porventura essa rocha pode dar água? E ela deu, porque muitas vezes o nosso ministério vai estar funcionando por causa do povo. Você está comigo? Por causa do povo, funcionou. Agora o que o povo pensou? Deus está com raiva, e Deus não estava com raiva. O povo concluiu, Deus está irado, e ficou todo mundo abalado no seu relacionamento com Deus. Ou seja, comprometeu a ideia que Deus tinha naquela oportunidade. Então mudar a mensagem traz juízo. Você está comigo? Tão simples, algo tão bobo, algo talvez que esteja sendo praticado por nós. Você está comigo? Mas que custou a plenitude. Agora, eu estive pensando, quando
Quando o juízo de Deus se manifesta de uma forma imediata, como foi no caso de Ananias e Safira, né, que eles chegaram e Pedro, pelo Espírito, uma manifestação do Espírito, logo identificou e disse: por que você mentiu ao Espírito Santo? E eles caíram na mesma hora ali. Ao um intervalo de 3, 4 horas, chega a esposa, e o espírito estava inquieto com aquele comportamento, porque de novo abordou. Imagine, amados, estava vivendo aquele abalo de um morto na igreja, e o espírito ainda estava inquieto com aquela irreverência, e logo foi abordando: por quanto foi vendida a propriedade? E de novo estava lá um engano, uma mentira. Caiu na hora. E disse que todo mundo ficou assustado. Isso é o quê? O juízo imediato. Uma reprovação da justiça de Deus. Agora, eu te pergunto, Moisés foi julgado? Foi. Agora, como foi que aconteceu o juízo na vida de Moisés? Não entrar na terra. Então, se você olhar, nada mudou. Eu acho que os seguidores de Moisés nem perceberam, porque ele continuou indo para as guerras e ganhando. Ele ainda continuou com a unção para dirigir o povo. Verdade. Você está comigo? Amém. A vida ministerial dele ainda continuou, só que ele tinha uma pendência com Deus, que comprometia a plenitude na vida dele. Verdade. Você está comigo, irmãos? Eu estou aberto. Depois a coordenação doutrinária pode corrigir alguns pontos que estejam em excesso, mas isso está trazendo cuidado no meu coração. Você está comigo? Pessoas que estão agindo como se igreja fosse algo natural, que podemos fazer e desfazer, e achando que vai dar no mesmo resultado. Deus é zeloso, irmãos. Deus colocou nisso a sua própria vida, a vida do seu filho. Ele não pode olhar, né, para hoje a igreja como uma instituição, empresa. Você está comigo? Ele não pode olhar para a gente tratando a nossa unção ministerial, que não tem nada com você. Como Edinho ministrou Paulo falando da fraqueza dele, e como é importante você identificar essa fraqueza diante de Deus. Eu acho que você se conhece antes da unção. Porque se não lembra, é bom começar a mexer, cavar para lembrar, porque Deus quer que você se mantenha cravado naquela lembrança. Porque quando ele viu um comportamento de Saul diferente, ele disse: se você não lembra do teu pequeno começo? Eu lembro do meu pequeno começo. Eu sei quem eu sou sem a unção. Então eu não posso pegar a unção que Deus me deu hoje e negociar. Amém. Porque Deus não me deu ela para negócio. Se eu negociar a unção de Deus, amados, eu estou sujeito a julgamento. Julgamento esse que pode ser que eu passe toda a minha vida e termino meus dias na igreja, e as pessoas digam: o pastor João Roberto foi um pastor de sucesso, e Deus lamenta por não ter tido a continuidade na minha vida. Porque sucesso aos nossos olhos não é a plenitude do que Deus tem. Você está comigo, irmãos? Então, eu tenho observado, né, situações e começado a pensar tanto no Novo Testamento, no Velho Testamento, na experiência do nosso dia a dia, essa forma de julgamento em que toca várias áreas. Tem pessoas que estão sendo julgadas porque foram repreendidos muitas vezes, endureceram a sua cerviz. A Bíblia diz: será quebrantado de repente, sem que haja mais cura. Então, abusar dessa longanimidade de Deus é perigoso. Eu estou me cercando de cuidado. Na verdade, eu estou compartilhando algo pessoal, de coisas que Deus está tratando comigo. Eu estou falando dos telhados o que Deus está falando aos meus ouvidos. Então essa mensagem, antes de ser para você, ela está sendo para mim. E eu estou avaliando com zelo, porque, amados, eu entrei nesse negócio para ir até o fim. Amém. Deus tem um plano tão bonito para a minha vida, que eu não posso sujeitar ele a terceiros. Amém.
Eu não posso permitir que o ladrão, que é Satanás, que tem muita sede naquilo que Deus tem dado a mim, dado a você, que ele quer atrapalhar. Amém. E como nós ouvimos, né, nessa abordagem de Satanás nesses últimos dias, com distrações, e talvez pessoas estejam aqui e digam, não, mas graças a Deus eu estou seguro, quase eu não uso a internet. Mas como é teu comportamento com dinheiro? Isso, amém. Você está comigo? Porque o diabo, ele vai na área que você é fraco. Ele busca a ocasião oportuna. Como é o teu relacionamento com o dinheiro? Como é o teu relacionamento com essa questão de autoridade? Você está comigo? Amém. Como é essa questão da preguiça? Como é essa questão da ousadia? Porque nós estamos, amados, respondendo a uma oportunidade que Deus deu. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, antes eu vos escolhi. Ele está aqui dizendo como as coisas são, de onde partiu a ideia. Porque às vezes você parece que quer envolver Deus da ideia. Não, Deus está dizendo, olha, não começou com vocês. Amém? Não começou com vocês. Não foram vocês que me escolheram. Antes eu vos escolhi, vos designei, para que você vá e dê fruto, ou seja, tem um desígnio para você. Amém, amém. Deus tem um propósito bem específico. Deus delimitou a sua área de ação. Se você é olho, trata de melhorar a visão, para ficar preciso. Em vez de estar querendo ser mão. Isso mesmo. Você está comigo? Amém. Se você é mão, não queira ser pé. Desenvolva a habilidade de pegar com mais firmeza. Você está comigo? Porque é possível andar com as mãos, mas quem anda com as mãos se torna improdutivo o resto do corpo. Você está comigo? Já viu uma pessoa andando com as mãos? Andam, sobe escada, mas não serve para nada. Não pega. O corpo fica improdutivo, porque está fora de ordem. Deus delimitou essas áreas de ação. Precisamos ter zelo, porque inquietação de ser o que Deus chamou você para ser. Se você não gosta do que Deus chamou você para ser, você está enganado. Tem uma influência demoníaca despertando, né, esse sentimento de competição e de inveja. Mas quando você aprender a ser feliz naquilo que Deus te chamou, como vai ser produtivo, amados? Como haverá poder, como haverá graça, como você será feliz? Como será eficiente a tua ação? Você está comigo? Mas todos nós corremos o risco. Amém? Somos visitados por todos esses sentimentos, inveja, soberba, sentimento de competição. Mas isso é como caixa de e-mail. Se você desconfiar do destino, não abre. Se não abrir, não vai infectar você. Às vezes eu abro minha caixa de e-mail espiritual, lá tem uma mensagem de inveja. Ou seja, uma sugestão de inveja, um vírus de inveja. Eu não abro, não dou atenção. Passo o antivírus pela oração. Não concordo com esse sentimento, não aprovo esse sentimento, Pai. E percebo que Deus lava e aquilo sai. Sentimento de competição. Você está comigo? Que vem. É a forma do diabo atrapalhar. É trabalhar com semeando contenda, semeando esse sentimento. Porque todos nós somos visitados. E alguns, infelizmente, têm baixado esses programas e têm infectado até mesmo o computador do ministério. Com o quê? Com peso. Não carrega mais os programas tão rápido. Sobrecarregado para resolver problemas, porque pessoas estão infectadas com inveja, sentimento de soberba. Você está comigo? Formas de ação do diabo. Com que propósito? De quebrar o fluxo da unção, a operação da unção. Porque ele sabe, se deixar eu e você livre para operar plenamente, não há limites. Aleluia. Então ele trabalha pesado. Amém? Para trazer essas circunstâncias. Então temos percebido, né? Eu queria que você abrisse em Romanos. Aleluia. Graças a Deus que o púlpito aqui é alto, eu estou seguro, amém? Foi até estratégico. Abre em Romanos.
capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Vamos mais embaixo. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Observe aqui, pessoas que tinham o quê? Conhecimento de Deus. Diga, conhecimento de Deus. Uma pessoa que tem conhecimento de Deus pode se tornar infrutífero? Pode. Amém? Pode se tornar infrutífero. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos. Como se torna nulo? Sem ser eficiente em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. A maioria pega esse capítulo e taxa, bota lá como se fosse algo sobre os homossexuais. Você está comigo? Sobre imoralidade sexual. E pulamos, dizendo, graças a Deus eu não tenho esse problema, vai para o 2 direto. Sim, ele vai detalhar aqui pecados ligados à homossexualidade. Mas o começo disso aqui generaliza tudo. Pessoas que estão se tornando nulos, improdutivos, mesmo tendo conhecimento, mas por não honrarem a Deus. Você está comigo? Não honrarem a Deus, tendo temor a Deus, dando graças a Deus. Porque eu não sei, amados, se você sabe que Deus não se move muito só com palavras vazias. Palavras que não são acompanhadas de ação, Deus tem como hipocrisia. Amém? Então ele chegou a dizer, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Então às vezes nós estamos dizendo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mas essa graça ela fica completa quando você é grato com a sua vida. Ao ponto de viver como Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, não vivo mais para mim, eu vivo para os propósitos de Deus. E ele não só falou, ele demonstrou na vida. Então essas pessoas, elas podem estar dentro desse, enquadradas assim. Aí o que diz aqui? Deus os entregou. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, né? Aí vai falando. No versículo 9, no versículo 28, diz assim: e por haverem desprezado o quê? O conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. E aí vai uma lista de comportamentos. Eu te pergunto, estamos sujeitos a esse aqui, ou só quem pratica pecado homossexual? Está comigo, irmãos? Isso aqui é uma sentença só para o pecado
pecados sexuais, pecados nessa linha, ou isso vai cobrir qualquer um que abandone, despreze o conhecimento, a oportunidade que Deus tem dado? Eu considero que é qualquer um. E será entregue naquela área no qual você tem sido leviano. Então, uma pessoa que tem sido leviano no seu comportamento, né, como nós aprendemos, de relacionamentos sexuais ilícitos, será entregue e uma influência demoníaca passa agora a dominar. Então, se era prostituto, vai se tornar dentro de um domínio, quase sem possibilidade de libertação. Você está comigo? Será entregue. Ele disse, será entregue, ou seja, eu não vou ficar insistindo. Eu não vou ficar movendo, vou entregar. E agora eles estão sujeitos a serem tomados por um nível de influência que vai levar eles a terem essa vida de inveja. Eu tenho visto nesses 20 anos de Ministério Verbo da Vida, esses sintomas já estão acontecendo. Eu não posso julgar, eu não tenho direito de julgar, mas pelos frutos se conhece. Eu tenho visto, amados ministros, que caíram, e talvez para uns caiu por falta de conhecimento, outros caíram na mesma coisa, mas já foi por transgressão. Você entende o que eu estou dizendo? E talvez aquele que caiu por falta de conhecimento tenha um nível diferente de observação. Aquele que caiu por transgressão possa ser que já abra a porta para ser julgado. E uma vez julgados, você está comigo? Pode ser que esse julgamento seja entregar. É verdade. E essas pessoas ficam debaixo. Eu já tentei ajudar uma pessoa, eu não estou dizendo que ela está julgada, mas pessoas que foram privadas de perceber a revelação. Então você gasta horas de ensino, gasta dias de acompanhamento, e você vai ter diante de você ainda um insensato. Você está comigo? Eu já desisti. Eu lembro de uma pessoa que eu gastei tempo, aproximei, dei a oportunidade até mesmo na igreja. E eu pensava, é falta de trazer para perto. Os meus aconselhamentos com ele gastava horas. Não era minutos, não era horas. Porque eu vi um potencial, tinha uma chamada. E depois aquele versículo de Provérbios que diz que você pode pegar um insensato, pisar, pisar o nome? Pilar, né? Entre os grãos de milho, e a insensatez ainda vai sair em cada pedacinho dele. Você está comigo? Eu lembro do acompanhamento que eu dei àquele rapaz. Dei a oportunidade, e cada oportunidade que ele tinha, dei a oportunidade um dia para ele me substituir na vigília. Observe que eu estava dando a oportunidade, até mesmo ministerial. Ele gastou talvez 40% do horário da vigília, só se vangloriando, dizendo dos seus feitos. Você está comigo? E eu disse, meu Deus, esse rapaz não acerta nunca. Dei a oportunidade para trabalhar me ajudando como funcionário da igreja, fazendo uma experiência. Na primeira semana, fez confusão com bem uns 3 ou 4 pessoas. E quando eu ia falar, aquela voz mansa de anjo, e todo mundo era demônio. Você está comigo? E por último, que eu percebi que eu estava gastando meu tempo de graça, eu passei umas 3 horas. Isso era mais de 8 horas da noite, a gente entrou à tarde. Eu falando. E quando eu terminei de todas aquelas exposições, exemplos, textos bíblicos, expondo até fraquezas da minha vida, para ver se ele se encorajava para pegar aqueles exemplos e mudar. Quando eu terminei, ele... mas você não me conhece. Você está comigo? Ou seja, ele com aquele sentimento, coitado de você, você precisa ser ajudado por mim. Aí eu disse, olha, encheu agora. Eu disse, vamos fazer o seguinte, faz a tua vida funcionar. Quando ela estiver funcionando, você pode vir, que eu vou te seguir. Quando a tua vida estiver funcionando, eu vou ficar aberto para o que você tem para me ensinar. Mas durante todo esse tempo que eu te acompanho, você não sai de zero. E não é por falta de oportunidade.
Eu te pergunto, amado, será que não tem um bloqueio aí? Será que não tem uma resistência da parte de Deus aí? Por quê? Ninguém sabe as atitudes. Você está comigo? Porque comportamentos semelhantes podem ter atitude diferente. Eu não lembro dos detalhes, mas se você perceber, quando Deus falou sobre Abraão ter filho, tanto ele riu como Sara riu. Você está comigo? Tanto Abraão riu como Sara riu. Agora, Deus julgou Sara de uma forma e Abraão de outra. Porque pode ser que o riso de Abraão fosse de alegria e de dizer, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas o riso de Sara foi dizendo, coitado daquele velhinho. Você está comigo? Então nós não podemos julgar, mas eu quero te dizer, Deus está ativo nessa questão de julgar. E não vamos poder agir com leviandade e todos vão ter os mesmos resultados. Eu estou com cuidado, amados, de alguns já não estarem reprovados, como diz a palavra. E eu vou ler o texto, porque aí eu passo a responsabilidade para Paulo e ninguém vai me pegar lá fora. Vamos ler aqui Hebreus. Aleluia. Eu sei que poderia ser uma mensagem mais empolgante, mas eu estou apenas sendo intérprete. Aleluia. Aleluia. O que diz aqui Hebreus capítulo 4? Aleluia. Diz assim, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Você está comigo? Paulo está com esse cuidado. Ele disse, eu tenho cuidado de que mesmo tendo uma promessa de plenitude, de nós entrarmos no descanso, eu fico com cuidado que alguns de vocês já não tenham falhado num nível onde já estão julgados. Você está comigo? Julgado em qual nível? Pode ser que a gente já comprometeu a plenitude do que Deus teria na nossa vida. Você está comigo? A gente vê na vida de Saul, e eu vou te mostrar como são coisas simples. E se aquela regra de Jesus vale para esses exemplos, ele disse o que a lei diz: se alguém bater na tua face, bate na outra, bate na dele. O que eu digo? Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Dê uma proporção diferente. Então podemos olhar alguns comportamentos e pensar, será que Deus não teria uma exigência mais refinada ao nosso respeito? Então a gente vê Saul, né? Saul, um jovem, um homem como eu e você, sem esperança, sem possibilidade, sem uma linhagem que justificasse aquela posição que Deus estava levantando ele. E Deus unge, levanta, né? Capacita. Inicialmente ele não tinha nenhuma daquelas virtudes, você precisa entender que ele não tinha. Ele era um homem medroso, tímido. Você está comigo? Mas quando a unção, o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele passou a ter outro comportamento. E agora não era mais tímido, agora ele era ousado, ao ponto de dizer, olha, uma convocação, quem não vier vai ter que prestar conta. E aquela ousadia fez com que Israel se organizasse como um exército. Você está comigo? E teve as suas primeiras guerras e foi vencedor. Mas tinha uma ordem do profeta. E o profeta representava para ele a voz de Deus. Amém. Porque nunca uma pessoa é tudo, viu, irmãos? Foi dito por Edinho. Não pense que você é o corpo pleno, ao ponto que pode viver independente. Você é um membro do corpo e depende de outro membro. Amém. Você depende de estar ligado. Você depende de dar satisfação. Você depende de supervisão, de observação. Amém. Pode olhar, quem é líder de seita tem que ficar isolado para demonstrar perfeição, porque se ele ficar no meio, logo os efeitos é visto. Os líderes de seita não ficam em público. Ele só dá aquela parecidazinha, nem fala para não demonstrar fraqueza. Olha para os líderes de seita para ver. Não seja um líder de seita, amém? Fale, mas se eu falar, demonstra que eu não conheço muito. Seja quem você é. Amém? Eu não sou muito profundo, deixa isso claro, mas Deus não já sabe.
E ele não te escolheu, não foi para profundidade. Amém? Não perca o motivo pelo qual Deus se aproximou. Amém? Tentando satisfazer os caprichos da sociedade, de conceitos, de valores. Não, eu já estou bem melhor do que quando Deus me encontrou. Mas se Ele me aceitou naquele jeito, Ele me aceita ainda hoje. Porque eu tenho que fazer diferente só para satisfazer pessoas. É melhor ser original. Você está comigo? Então, havia uma ordem para Saul, pela boca do profeta, que era Deus falando: vai e espera 7 dias. Você está comigo? E disse que ele vendo, ativo, porque uma pessoa nova no ministério, ele é mais ativo do que os mais velhos. Aparentemente, a imaturidade dele faz ele pensar que é mais ativo. Você está comigo? Não podia ir hoje, mas o experiente diz: não, é melhor amanhã. Não, está perdendo tempo, meu Deus do céu, hoje já tinha ganhado tudo. Amém? E Saul se deixou levar por essa ousadia da imaturidade. Amados, um ministro novo às vezes faz você gastar um pouquinho da graça. Porque se você não tiver cuidado, as empolgações que você sabe que não vai dar em nada pela sua experiência, você está comigo, você tem que suportar às vezes um pouco. Porque por ele ganha a cidade num dia só. Amém? Às vezes eu vejo pastores novos que nós colocamos nas congregações e eles voltam com um plano que vão ganhar a cidade em 1 ano. Eu digo: graças a Deus, vá lá e depois eu aprendo com você. É bom essa empolgação. Eu não vou tirar. Mas a experiência diz outra coisa. Você está comigo? Então Saul estava nessa empolgação. E o profeta disse: espera 7 dias. E ele vendo uma estratégia de guerra, não se deixar se aproximar muitos inimigos, não vai dar certo, é melhor ir logo. E nessa precipitação, deixou de obedecer à instrução de Deus, de esperar. E quando o profeta chegou, já tinha apresentado sacrifício, já estava nessa predisposição de obediência. E ele disse: você agiu loucamente. Porque hoje Deus ia confirmar o teu reino para sempre. Observe, Jesus não ia vir da semente de Davi, ia vir da semente de Saul. Mas porque foi impaciente, porque não teve essa sensibilidade de saber, Deus disse, eu creio, está decidido. Eu não vou arrumar, ou organizar, ou melhorar a ideia de Deus. Ele comprometeu aqui o futuro. Coisa simples. Muitos amados não têm mais ministério internacional. Antes teriam, mas às vezes por desobediência, por precipitação, isso vai podando o que Deus tem na nossa vida. Você está comigo? Deus tem zelo, e aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele quer completar até o dia de Cristo. Então esse primeiro comportamento de Saul foi que ele poderia ter uma ideia melhor e não se sujeitou àquela instrução. Mas você sabe que na vida de Saul não ficou só nisso. Primeiro ele perdeu esse alcance, essa abrangência do chamado da vida dele. Mas ele continuou, não aprendeu com a experiência, não foi corrigido, não mudou o coração, endureceu a cerviz, mesmo sendo repreendido muitas vezes. O que custou? Da próxima vez o profeta disse: vai e destrói totalmente. Mais uma vez ele concluiu: esse profeta já está velhinho, por que destruir totalmente se pode se conservar o melhor? E foi fazendo diferente. Eu estava pensando, e vou dizer, porque voltou, a escola de cura, o centro de cura. Cuidado, pastores, para você não pegar essa marca centro de cura só para o marketing que ele carrega. E leve para a sua igreja e faça diferente da visão. Você está comigo? Não, pastor, tem umas coisas, se botar, se melhorar, faça uma escola de cura, deixa o centro de cura quieto. Crie um evento de cura, bota o nome que você quiser. Mas essa marca escola de cura tem uma visão por trás dela. E se você não vai ser zeloso com a visão, nem leve. Você está comigo?
Mas tem um marketing, tem um peso da divulgação no site do ministério, vai atrair muita gente. Essa malícia ministerial vai ser julgada. Você está comigo? Pessoas com malícia ministerial, sabe que talvez já estão tomados pela insensatez, nem percebe que estão agindo com quebra de princípios no relacionamento ético. Mesmo tendo tido aquele ensinamento, vai encontrar uma brecha para fazer de outro jeito, para tirar membro de outras igrejas. Não vai usar o mesmo método, vai usar outro, mas porventura Deus não conhece o coração? Será que essa malícia ministerial que está sendo abordada, ensinada, não terá julgamento? Eu digo tem, irmãos. E pode ser o manto de pastor Pacheco sobre mim. Mas eu digo tem. Talvez não seja visto pelas suas ovelhas ou para as pessoas que te rodeiam. Mas isso pode comprometer toda a plenitude que Deus tem na tua vida. Amém. De chamado, de atuação. Então cuidado para estar verdadeiramente desejoso da essência dessa visão. Eu lembro que uma das oportunidades que a gente teve no passado, de falar sobre parasitas, né? Parasitas são estruturas fracas que dependem de se hospedar em estruturas fortes. Você está comigo? Amém. Então tem muitos parasitas que eles querem crescerem, eles querem chegar no lugar onde o sol mais brilha, mas eles não têm estrutura para aquilo. Então o que eles fazem? Forjam uma aliança. Você está comigo? Se acopla a uma árvore, tira da seiva e frutifica outro fruto. Você está comigo? Usa a seiva, mas com o propósito de frutificar outra espécie. A folha é diferente, o cheiro é diferente, o fruto é diferente. Mas está usando a estrutura. Essa malícia, amados, tem julgamento. Essa visão não é um status, ou não é uma placa que ajunta muita gente. Essa visão tem um preço, tem um sacrifício, tem um propósito, tem uma essência, tem um sentimento. E se você não está disposto a carregar esse sentimento, a carregar esse propósito, eu te digo, é melhor você ter cuidado, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E eu estou com cuidado. Eu não quero que os meus atos venham comprometer o meu futuro. Eu estou voltando, né, para assumir depois desse período de férias. Durante esse período de férias, foi a oportunidade de observar e meditar nestas coisas. Eu quero voltar com zelo mais. Uma das coisas que está forte no meu coração, e eu sei que Deus também dará estratégias para que isso seja colocado em prática. Porque pode observar, amados, você tem um desejo maior do que, vamos dizer assim, uma condição em si mesmo de colocar em prática. Você tem uma disposição maior de consagração do que você se consagra. Você tem uma disposição de atuação maior do que você atua. Então eu posso te dizer, essa é a luz do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o mais íntimo do corpo. Agora você tem uma alma para renovar e um corpo para sujeitar. Porque às vezes os nossos desejos se tornam pregações. Mas essas pregações não têm continuidade. Porque você falou que estava no seu espírito, mas o seu corpo, sua alma não foi renovada e o seu corpo não foi apresentado em sacrifício. Então você tem a visão, você tem a disposição, mas não tem a execução. Você está comigo? Amém. Mas há uma ajuda da parte de Deus. Deus tem me consolado com essa esperança dessa ajuda extra da parte dele. Para não ficarmos frustrados nos nossos desejos, em áreas que ainda somos vencidos.
E eu não estou falando de pecado. Graças a Deus, que Deus tem me dado a graça de estar preservado de muitos pesos. Você está comigo? De muitos pesos. Mas o diabo não atua só na internet. O diabo não atua só no pecado da imoralidade. Aquele que é forte nessa área, pode ter certeza, ele vai procurar aquilo no qual você dá atenção. E aqueles que não têm brecha nenhuma para ser tentado nessas distrações, o diabo está mantendo eles super atarefados na igreja. Você está comigo? De forma como foi dito, estão estressados, e oração e comunhão com a palavra é coisa para quem tem tempo. Mas nós não temos tempo, porque estamos com uma grande responsabilidade. Eu estou me acordando, amados, que não pode existir responsabilidade maior para mim como pastor, senão com a oração e com a palavra. Você está comigo? Eu tenho responsabilidade. Se eu sou pastor, eu sou também administrador. Mas eu não sou primeiro administrador. Você está comigo? Essa não é a minha função principal. E se a administração da igreja está sufocando a minha vida de piedade, que fica evidente pelo tempo que eu tenho com a palavra e pelo tempo que eu estou com a oração, eu estou fora da vontade de Deus. E se eu insistir nisso por muito tempo, eu posso chegar em julgamento. Você está comigo? Essa palavra não é nova. Há quantos anos atrás? 15, 14, 12? Acho que 12 anos atrás, quando eu era mais insensato. Eu não fui salvo completamente ainda, mas Deus falou através de Simon. Ele disse para mim e para Guto: eu vejo vocês como uma vela acesa nas duas pontas. Uma vela que está acesa nos dois lados terá a metade da sua vida. Você está comigo? Apagamos uma, mas a outra ficou acesa demais. Amém. Abanamos a outra. Apagamos uma porque ainda tem um pouco de temor, mas ficamos abanando a outra. Deus não está naquilo que nós chamamos de dedicação. Ele chama de vaidade. Amém. Você está comigo? Amém. Super atarefados. E muitas vezes, amados, eu vou te dizer, é difícil aceitar. A gente vai aceitando aos poucos. Muitos dos nossos acertos e da nossa dedicação têm em ver com o nosso desejo de ser aceito. Verdade. Você está comigo? Amém. De ser aceito. E a Bíblia diz: guardai-vos para não exercer os vossos acertos diante dos homens, com o fim de serem vistos. Porque o que você faz em secreto, o teu Pai te recompensará. Amém. Amém? Então um dia Deus falou comigo: eu suporto a sua vida pública, mas eu vou lhe galardoar pela sua vida secreta. Em outras palavras, pode continuar sendo o que você é publicamente. Eu não estou ao ponto de lhe fulminar, de estar com raiva, mas não é essa vida que traz galardão para você. Porque essa vida pode ter um motivo de ser aceito, de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ser elogiado, de ser destacado. Não, mas é tudo para a glória de Deus. Amados, isso é como cal e água misturado. Você não sabe o que é água, o que é cal. Só quando aquilo assenta, você sabe: eita, está dividido. Você está comigo? Muito do que nós dizemos é para a glória de Deus. Quando sai, a glória de Deus é tanto assim, o resto era só água. Mas quando está tudo misturado, é tudo branco. Porque tanto faz cal fraco ou cal forte, é branco do mesmo jeito. O efeito só se vê na parede. Você está comigo? E às vezes a nossa obra está tão envolvida, mexida ali, é consagração, é dedicação. E Deus diz: é quase nada. Porque só tem água ali. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Talvez eu precise de uma cura interior, amados, mas aleluia.
Quem cura é a palavra de qualquer jeito. Aleluia. Você está comigo? Amém. Então ele diz aqui, eu tenho cuidado de alguns já não estão dentro desse quadro. Amém? Então o que eu posso dizer, se você identifica coisas que foram tratadas? Quem já está tomado pela insensatez, vai sair daqui se defendendo. Amém. Vai sair daqui com um estudo bíblico para respaldar a sua insensatez. Porque a Bíblia diz que essas pessoas se cercam de mestres para dar coceira nos ouvidos. Amém? Ou seja, pessoas que têm uma mensagem favorável, concorda. Observe, amados, que isso é como droga. É interessante como um drogado encontra outros rapidamente. É interessante, parece que é uma coisa demoníaca, é um caminho demoníaco. Você traz uma pessoa que é viciada em droga de outra cidade e diz, não, ela está aqui, não conhece ninguém, ela não vai se envolver não. Deixa ela livre uma tarde. Ela acha, desenvolve amigos, já chega com um amiguinho de relacionamento forte. Assim também é quem tem esse espírito de divisão, para achar outro é rápido. E deixa eu te dizer uma coisa, tem uma música que ela esse estilo nordestino, que diz assim: o fofoqueiro não é só o que fala, é também aquele que gosta de ouvir. É isso aí. Porque tem pessoas que dizem, eu não falo, mas alimenta quem gosta de falar. Você sabe que quase ninguém fala as coisas comigo? Porque ele já sabe, se falar comigo e for uma coisa séria, eu vou falar com o Guto. Ah, você é fraco demais. Não, se isso é fraqueza, amado, vamos deixar para discutir isso lá naquela praça do céu. Lá a gente senta e a gente vê o que era fraqueza e o que não era. Você está comigo? Então, quando pessoas vêm falar comigo, eu digo, olha, isso é sério, eu não posso segurar, isso aqui eu tenho que expor. Você precisa de ajuda, essa pessoa precisa de ajuda, vamos levar para o ministério. Isso é fofoca? Levar para o ministério não é fofoca. Você está comigo? Então quase ninguém me procura. Porque parece que eu estou seguindo aqueles 5 passos. Eu não gosto de ouvir. Eu não quero que ninguém venha me falar problema de outras pessoas. Quando problemas no sentido, sabe o que está acontecendo na igreja de tal cidade? Sabe o que o pastor fez? Não é da minha conta. Amém. Você está comigo? Amém. Então, se está acontecendo algo e é sério, fale com o ministério, rapaz. Amém. 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 Fale com o ministério. Não, eu estou falando com você porque você é experiente. Pronto, a minha experiência é essa. Fale com o ministério. Não, mas dá para suportar. Então, aguente sem estar com essa propaganda do inferno, causando divisão e abrindo, a ação do inferno. Porque aonde há divisão, a Bíblia diz, há toda espécie de coisa ruim. Agora eu te pergunto, o que a Bíblia diz sobre aquilo que semeia contenda entre os irmãos? Mas Deus agora é velhinho, é gagá. Ele nem liga mais. Eu vou te dizer, amados, cada coisa que você está semeando na carne, você vai colher corrupção. Está escrito, é no Novo Testamento. Amém? O que planta na carne vai colher o quê? Corrupção. O que é corrupção? É corromper o perfeito. Não vai ter mais perfeito para você. Amém? Amém? Vai colher corrupção. Então temos sido ensinados. E eu quero ir finalizando, te apresentando. Em várias áreas, pessoas foram julgadas. Eu posso te apresentar Saul. Ele foi julgado porque ele foi leviano nas instruções que recebeu por parte da liderança que estava sobre ele. A liderança que estava sobre ele era o profeta, era um homem. E ele distinguiu que aquele homem era comum, era um homem semelhante a ele, com uma diferença que ele era rei, que dava direito de ele fazer o que quisesse. E possa ser que você se ache rei da sua igreja, que dá direito de você fazer o que você quer. E não está ouvindo a voz do profeta, que é a voz da visão que Deus tem para esse ministério. E você se acha rei. O ministério diz assim, mas eu faço diferente.
Eu estou te dando um conselho, isso traz julgamento. Está comigo? Orientação faz diferente. Orientação faz diferente. Temos ele. Outra situação, Davi foi julgado. Davi foi julgado em pelo menos 2 momentos. Ele foi julgado quando ele decidiu viver uma vida leviana. Simon ministrando, acredito que foi em Brasília. Ele pegou aquele texto, o contexto desse texto, quando ele diz assim: no tempo que era comum os reis saírem para a guerra, Davi ficou em casa. Você está comigo? O comum daquele tempo era rei estar na guerra. Ele ficou em casa. Sabia que muitos de nós, depois de 20 anos de ministério, a gente já começa a selecionar o que quer fazer e o que não quer? E você não tem direito de selecionar o que você quer e o que você não quer. Sua obrigação é procurar entender qual é a vontade do Senhor, para não ser insensato. Você está comigo, irmãos? Porque talvez para alguns a dedicação para você seja despertar mais daquele tempo que você tem tão isolado e ir para o meio do povo, fazer visita, se dedicar mais em tempo de acompanhamento, de aconselhamento, ter mais reuniões com o povo. Você está comigo? Coordenar diretrizes para a igreja, sair desse lugar de conforto só esperando que os outros façam. Para uns seja isso. Para outros que estão tão atarefados, que pensam que só ele pode fazer tudo, seja tempo de se resguardar um pouco, para você ter tempo com a oração e com a palavra. Não há um padrão, só você pode saber. Mas a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha o mais íntimo do corpo. Eu sei exatamente o que Deus está me corrigindo nesse tempo, irmãos. Você deve saber também. Eu sei exatamente o que Deus está dizendo para mim. Pare. E eu sei exatamente o que Deus está dizendo. Faça. E você deve saber também. Agora, ficar levando na brincadeira, né? Como Deus é maravilhoso. Oh, como eu te amo, Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sem fazer nada, eu digo, você vai cruzar a linha do limite. Você está comigo? E pode ser entregue a uma frieza que ninguém consiga mais te aquecer. Porque quando uma pessoa está julgada e ela só vê o que está perto, esquecida do perdão dos pecados, você pode levar para o avivamento mais fervoroso. Ela só vê problema. Ela só vê coisa errada. E você lá torcendo que Deus toque ela, que a unção toque. Ela sai, veja o jeito que aquela irmã pulou, só vendo a coisa natural, carnal. Entregue a uma leviandade, a um comportamento de insensatez. Isso mesmo. Julgado. Qualquer um de nós, irmãos, está sujeito, se não tivermos zelo. Agora ele não engana, não estou dizendo que você, cuidado daqui para casa, vai. Não estou falando isso. Eu estou falando cuidado com as coisas que Deus está falando com você. Amém? Eu estou me expondo, compartilhando aquilo que estou entendendo de orientação de Deus, para ter cuidado, para que leviandade não comprometa o que ele tem. De uma plenitude se tornar em algo pequeno, e de algo pequeno se tornar em nada. Porque se você não sabe, o segundo juízo que veio sobre Saul, não foi mais de dizer, tu não vai mais ser intelectual. Não. Ele disse, agora foi tirado de ti. E foi dado a outro que é melhor do que você. Quantas conquistas Saul teve depois desse dia? Sabe quantas conquistas ele teve? Nenhuma. Sabe onde ele empregou o tempo dele? Na inveja. Porque um espírito maligno passou a influenciar a vida dele. Então ele foi consumido pelo espírito de inveja. Ele não guerreou mais, não trabalhou mais, era só perseguindo Davi para matar. Você está comigo? Ou seja, a unção não dava mais a ele sabedoria para coordenar aquela nação, aquele exército. Ele foi possuído de uma loucura, de uma insensatez. E tudo que ele fazia era algo absurdo, até levar à morte. Você está comigo? Julgado, né?
Davi, o tempo que era para estar ativo, estava na internet. Podemos dizer que estar naquela varanda era estar na internet. Era para estar ativo, né, servindo ao Senhor no ministério que Deus tinha dado. Decidiu ficar em casa. Disse que ele acordar aquela hora, gente. Acordou e foi para a internet. E na internet viu aquela mulher bonita. E daquela mulher bonita, um comportamento de injustiça que não é próprio de Davi. Você sabe que Davi era muito justo. Mas quando você está debaixo de influência, amado, seus valores se acabam. É por isso que é necessário, muitas vezes, colocar pais que se desviaram, eram crentes, amavam a família, dava do melhor para a família, mesmo com sofrimento da sua parte, e quando adulteram, deixam a casa, precisam ir para a justiça, para dar uma lata de leite aos filhos que ele dizia que amava, que era tudo na vida deles. O que é isso? Não é uma influência demoníaca, uma insensatez que passa agora a gerenciar aquele comportamento, tornando ele prisioneiro, privado dos valores de Deus. Então Davi foi para a internet e, navegando, se envolveu emocionalmente com aquela mulher e perdeu os seus valores, porque ele era justo, deixou de ser justo. Porque ele perguntou: quem é aquela mulher? Não, é a mulher de Urias. Não estava bem indicado que era casada, irmãos? Não foi dito, não é só uma mulher, não, é a mulher de Urias. É Urias mesmo? Então ele disse: não, mas traga a si mesmo. Olha, já estava tomado pela insensatez. Traga a si mesmo. E trouxe e adulterou com ela. E depois que adulterou, pensou: e agora? Quando ele voltar para casa e ver que ela está grávida? Porque a preocupação dele não era nem porque tinha adulterado, é porque agora ela estava grávida. E se talvez ele soubesse praticar aborto, ele tinha feito. Você está comigo? Agora a preocupação é porque ela estava grávida. Então qual foi a primeira ideia dele? Traz ele da guerra, bota ele para dormir com ela e vai justificar a gravidez. Mesmo que saia mais galeguinho, mas não tem nada não, ninguém nem vê. Você está comigo, irmãos? Olha o homem quando ele vai se envolvendo com o pecado, como ele vai ficando malicioso. Um homem segundo o coração de Deus. Traz ele para casa. E o homem chegava e dizia: jamais eu vou dormir com minha esposa, porque enquanto eu estou dormindo aqui, os soldados do Senhor estão lá pelejando em guerra, vou dormir na calçada. E isso, amado, deve ter chamado a atenção de Davi. E embriagou o homem para ver se mesmo embriagado ele ia. Mas o bicho, mesmo embriagado, continuou: não vou não, para casa não. Né? Porque os soldados estão lá dormindo em campo. Eu não posso me dar o direito de ir para casa e ficar com minha esposa. Ou seja, estragou o plano de Davi. Então Davi partiu para o assassinato. Então coloca ele na linha de frente para que ele morra. E logo que disse, morreu, casou. Para justificar, o filho nasceu depois. Malícia. Malícia. Tem muitos ministros maliciosos, encontrando forma de encobrir erros. Encobre, dá certinho, todo mundo engole. Agora Deus não engole. Amém? De Deus não se zomba, amados. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E diz que o profeta chegou, falou com ele. E assim que falou, quando terminou de falar, que ele reconheceu que era assim, ele disse: por causa disso, tu trouxeste maldição para a tua casa. E agora, situações vão vir para a tua casa. E você vai ver destruição no meio dos teus filhos. Quem não tem conhecimento diz: a mão de Deus pesou. Não, Deus estava informando o que o erro abre a porta. E quando você está em desobediência, Deus não pode proteger. Amém. Você está comigo? Deus não pode proteger. Depois, Davi tinha uma ordem de Deus, uma orientação de Deus para não contar o povo. Você está comigo? Para não contar o povo. Mas ele chegou um momento, e o texto diz, um texto diz que foi pelo Senhor, mas outro texto diz que o diabo incitou, motivou o coração dele de contar o povo, com o propósito de trazer maldição sobre o povo de Deus. Então ele diz: conte o povo. O que era contar o povo para Davi aqui? Ver os resultados do meu ministério. Ver o que era antes de mim e o que é depois. Você está comigo?
Às vezes, amado, você tem que ter sensibilidade para os detalhes que Deus tem te dado como orientação particular, porque Ele sabe a tua estrutura. Amém. O que outra igreja está fazendo, talvez você não possa fazer pela sua estrutura. Amém. Tem pastores que têm sido levantados com uma visão na área de prosperidade e no ensino sobre dinheiro. E eles fazem isso de uma forma equilibrada e que traz glória para Deus e edificação para o povo. Outros estão pegando os mesmos métodos e estão fazendo isso com fins lucrativos. Eu te digo, isso não traz julgamento, eu digo, traz. Amém. Não, mas está dando certo, eu estou ganhando muito dinheiro. Vai ganhando. Se o que está sendo feito, amados, tem malícia envolvido, eu vou te dizer, o julgamento de Deus não pode aprovar. Deus não pode abençoar. Isso não pode dar certo por todo o tempo. Amém? Então precisamos ter cuidado. Ele foi e contou o povo. E porque contou o povo, Deus disse, de novo, rapaz, você abriu a porta. E agora você tem que escolher entre 3 situações difíceis. Porque tem que vir. Amém? E não era da parte de Deus, não. Às vezes você vai ver no Velho Testamento dizendo da parte do Senhor. Mas essa da parte do Senhor é por consentimento. É como um juiz. Se um juiz, ele está lá para julgar na parte criminal, e alguém diz, tem um processo aí para você julgar, e quando ele pega o processo, é do filho dele, e aquele filho é julgado, né, vamos dizer assim, com uma penalidade grave, se ele é justo, ele tem que citar aquilo. Amém. Amém. E ele tem que entregar o filho para aquela condição, independente dele querer que fosse diferente ou não. Amém. Então, quando a Bíblia diz que Deus faz vir, não é que Deus fica aborrecido e querendo, impaciente. Não, é porque Ele sabe, feriu a justiça, feriu a integridade e possibilitou a entrada do mal. Isso mesmo. E agora você vai decidir, e Ele ainda escolha dos 3 o que você quer. Mas consequência, diga consequência. Você está comigo? Consequência, resultado de julgamento. Agora, o que dizer no Novo Testamento? Tem pessoas julgadas no Novo Testamento? Tem. Amém? Pessoas julgadas no Novo Testamento. Ananias e Safira morreram. Amém? Por quê? Mentiram ao Espírito Santo. Eu vou te dizer, amado, só não tem mais pessoa morrendo com esse tipo de pecado, porque talvez as pessoas não estão ainda no nível de transgressão. Porque muitos têm feito por falta de conhecimento. Mas quando o esclarecimento vier e esses pecados pegarem essa categoria de transgressão, você vai perceber efeitos mais imediatos. Você está comigo? Mentindo. Tem pessoas mentindo? Tem. Eu como pastor e você como pastor, eu tenho lidado com cada coisa dentro da igreja que você fica assustado. Pessoas roubando. Você está comigo? Roubando da forma mais maliciosa do mundo. E quando você vai aconselhar essa pessoa, já sabendo do roubo, até com provas, a pessoa lhe deixa quase condenado, com a aparência de piedade. Chora, bota o Senhor envolvido, bota a mãe envolvido, bota o pai envolvido. Eu fico com tanto medo, assim, com cuidado, que eu digo logo, eu já sei, para que a pessoa não peque mais. Porque a insensatez levam elas a fazer qualquer coisa, contanto que encubra o erro. Isso é uma característica de alguém que já está caído, viu, irmãos? Quem trabalha intensamente para esconder o erro. É uma característica que já está caído. A gente vê uma coisa no comportamento. As mulheres já terminaram, gente? Me ajude. Terminaram? Já tomaram o café todinho. Amém? Já tomaram mesmo? Amém. Então a coisa está... Vou terminar, eu não gosto de... Uma coisa que aconteceu com Saul, e presta atenção, quando Davi disse para ele, olha, o reino foi rasgado de ti hoje, né? Deus encontrou outro que é melhor do que você. Sabe o que Saul disse? Você sabe o que ele disse? Ele disse, desce comigo
para que o povo veja que está tudo bem. Ou seja, eu já sei que Deus me rejeitou, mas isso não me preocupa muito não. O que me preocupa é o que o povo acha. Desce comigo para que o povo veja que está tudo bem. Sabia que tem muitos ministros que já sabem que estão sem comunhão com Deus, que quando vão orar não tem respostas, que tem que enganar na mensagem, que tem que espiritualizar a mensagem, porque eles mesmos não receberam uma direção, eles mesmos não percebem a unção, mas pode fazer um espetáculo. E o que importa é que se o povo gosta, não é se está tocando no que Deus quer. Agora eu te pergunto, amado, isso traz juízo? Traz. Então nós temos exemplos de pessoas que agiram não considerando a palavra, passando por cima dos propósitos e desviando a intenção do objetivo inicial. Isso traz juízo. Então qual é a nossa missão? Qual é o nosso chamado? De empresários? Amém? Qual é o nosso objetivo principal? Levantar estruturas? Amém? Começar a competir quem faz a estrutura melhor? Não. Nosso compromisso inicial é com Deus e com o povo. Amar a Deus e amar ao próximo. Com base nisso, levante boas igrejas, porque é para ser assim mesmo. Agora, não vai gastar todo o teu tempo no prédio, negligenciando as coisas principais. Entra naquele mesmo princípio. Você devia fazer essa, mas sem esquecer as outras. Façam bons prédios. Visite igrejas que estão fazendo para você ver a excelência. Coloque aquilo como objetivo nas suas orações e nas suas confissões, mas aplique seu tempo em amar a Deus e cuidar de pessoas. E Deus vai levantar recursos para você chegar em níveis e estruturas que Deus vai ter prazer. Amém. O bispo vai orar. Terminei, bispo. Amém. Aleluia.